Nesse vídeo eu vou dizer a você qual a característica importante no ser humano, tá? Possa ser homem ou possa ser mulher, que acredito que é muito importante para conseguir um bom trabalho, para conseguir um trabalho que tem uma boa remuneração e que, se for trabalhar comigo, são características que eu gosto muito, né? Primeiro, eu gosto de pessoas que tomam decisão, que têm iniciativa, que eu não preciso estar mandando, que eu não preciso estar empurrando a pessoa. Eu prefiro segurar, né? Em vez de estar empurrando, eu preciso segurar a pessoa. Que ela tenha atitude própria, atitude empreendedora. Ela toma decisão, ela parte para cima, ela não fica esperando receber algo, né? Uma segunda coisa é pensar grande. Eu penso que pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Estou inclinado a dizer que pensar pequeno pode dar mais trabalho até, né? Se você trabalha no ramo das vendas, por exemplo, você vender um produto que custa 10 ou 20 mil reais, ou vender um produto de 1 milhão de reais, eu estou inclinado a dizer para você que o trabalho é o mesmo, ou o de menor valor pode dar até mais trabalho do que você possa imaginar. Então, pessoas que têm atitude, que é focada, que é persistente, que não desiste, né, no primeiro não que recebe. Nós, vendedores, recebemos isso com muita frequência, muitos nãos todos os dias. E os nãos são sempre combustível para fazer a gente persistir. É claro, não ser aquele vendedor chato, ser aquela pessoa que busca outros caminhos, outros argumentos, outras maneiras de solucionar uma determinada questão para poder estar servindo o cliente de maneira mais elegante, mais efetiva e sempre de maneira positiva, sempre trazendo algo novo, onde podemos surpreender e agradar o nosso cliente, né? Então eu penso que uma pessoa, um bom trabalho é aquele trabalho que você está alegre, você está feliz, que você ama aquele espaço, ama atender os seus clientes. A empresa, quando vai contratar alguém, ela precisa solucionar um problema. Então, você imagina que está apto a solucionar aquele problema que a empresa tem? Né? Você faz essa pergunta para você. O que você acredita que a empresa espera de você? Então, ela tem um problema, ela precisa de uma solução. Eu vou te dar um exemplo. Digamos que você é dono de uma lanchonete, né? Aí você vai contratar alguém para ser atendente. Então, a empresa está precisando de um atendente para solucionar aquela questão de atender os clientes. Você é capaz de fazer isso? Então, essas são as perguntas que você tem que estar fazendo. Se você for capaz, aí você está apto a essa vaga. Você vai convencer o empregador a contratar você, mostrando seus lados bons, né? E, bom, outra coisa interessante, você precisa ter confiança em si mesmo. Você precisa acreditar em você. Porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Né? Como você vai vender o seu produto? A sua persona, né? Você. Então você tem que ter autoconfiança para que você consiga estar fluindo. Você tem que ter liderança, né? Liderar em todos os sentidos. Quando me refiro a liderança, não estou dizendo que você precisa ser um diretor, um gerente. Não. Liderança, ele tá são aquelas pessoas que têm um bom relacionamento, são pessoas que são agradáveis, né? Você está junto com ela, são pessoas que têm facilidade de comunicar com as pessoas. Então são pessoas que têm uma liderança, têm muitos seguidores, né? Hoje é muito comum falar em seguidores. Então são pessoas que são fáceis, né, de você estar com ela e é agradável também a companhia dessas pessoas. Eu penso que você precisa ter autocontrole, né? Então tem algumas situações que há um estresse e você tem que ter autocontrole para passar por determinado problema. E as empresas buscam pessoas que têm, de um lado, liderança, de um lado que tem autocontrole, ou seja, nem sempre você pode explodir, né? E aí você tem que controlar, mesmo que é um momento pontual difícil, você tem que estar calmo, né, dentro de uma normalidade para que você consiga solucionar um problema caso houver, né? Eu penso que você tem que ter hábitos, né? Hábitos de fazer sempre o mais do que as pessoas pedem de você. De repente você tem algo para fazer, né? E aí você vai simplesmente fazer exatamente o que foi pedido para fazer.
Agora, quando você surpreende, você entrega mais do que você promete, né? Então, isso é muito bom. As empresas adoram esse perfil de candidatos que querem entregar sempre mais do que o prometido. Controle, eu acho importante. Foco, é extremamente importante. Determinação, é extremamente importante. E ser persistente também é muito importante. Agora, também muito importante ser resiliente, né? O que é ser resiliente? É você estar numa situação, acontece um problema, você simplesmente consegue rapidamente solucionar, adaptar a novas realidades. De repente você tem uma dificuldade que está ruim, ela piora um pouquinho mais, você adapta aquela realidade e consegue superar, né? Tem alguma crise econômica, você consegue criar o seu jeito de lidar com aquela situação e seguir em frente, né? Em vez de você ficar lamentando, você segue em frente. Maneira de você liderar pessoas, de comunicar com as pessoas, né? E você ser uma pessoa tolerante, né? Porque tem algumas situações que, se você for sempre aquela pessoa muito dura, né? Muito chata às vezes, tem que algumas coisas tem que tolerar, porque senão você não consegue ir à frente, né? Então, a liderança, né? A resiliência é muito importante para lidar com pessoas. E algo muito importante de que as empresas buscam hoje nas pessoas. Aí me perguntaram também qual é a pergunta, né, que é comum, né, de ter numa entrevista de emprego e o que responderia, né? Então vou dar algumas dicas que possam te ajudar também. Eu penso que as empresas hoje buscam muito conhecer o candidato, né, que vai entrar naquela empresa, né? Então eles vão fazer perguntas que vai você falar de você mesmo. E eu recomendo que você seja muito sincero, muito honesto com essas respostas, porque não adianta você contratar você e aí logo você está desanimado, né? Então, desalinhado. Então as empresas vão fazer perguntas que você vai falar um pouquinho mais dos seus valores, de como foi a sua infância, por exemplo, de como foi o relacionamento com seus pais, o relacionamento com os seus antigos patrões, né, dos colegas de trabalho, que vai falar um pouco mais de você para ela conhecer. Porque o funcionário nada mais é do que um sócio, dono da companhia. Você tem uma pequena parte lá. Então, uma empresa quer funcionários que vai trabalhar com espírito empreendedor, né, com espírito de dono lá dentro. Na ausência, né, dos donos, você está lá representando os seus patrões. Então ele quer alguém de confiança, alguém leal, né, que tenha bons valores, que mesmo os patrões não estando presentes, você vai continuar trabalhando e dando o melhor de si em prol do resultado. Hoje as empresas buscam resultado, né, mas não é resultado a qualquer custo. É um resultado coerente, um resultado trazido de maneira com eficiência, com mais inteligência, com sabedoria, de maneira que você melhora todos os índices, né, da empresa, não apenas o resultado financeiro em si. Tá? Então, se você for passar por uma entrevista, responda com muita clareza, com muita segurança, porque o entrevistador está querendo conhecer você. Né? Se ele perguntar para você, por exemplo, qual é a sua ambição dentro da companhia, né? Dependendo da resposta que você der, por exemplo, ele está precisando de alguém que vai ser um gerente, por exemplo, né? E se você responder com uma outra direção, você não vai ser contratado, porque o intuito dele é para aquela linha. Você vai entrar como ex-vendedor, depois vai entrar como um assessor, depois você vai entrar como gerente de negócio, depois gerente comercial, diretor. Se for nessa linha que a empresa está precisando, e você responde algo diferente disso, certamente ele vai repensar e vai olhar outros candidatos que responderam as perguntas que ele quer ouvir de você. Então, você tem que ser muito claro, muito transparente e até interessante. De repente, você não quer ir por essa linha. Você está querendo encontrar o trabalho, mas você é contratado e aí daqui 2, 3 meses você está procurando outro trabalho, não faz sentido. Então, é muito importante encontrar a empresa certa para que você possa estar colocando o seu conhecimento, dando o melhor de si em prol da coletividade, em prol da empresa e, consequentemente, se a empresa crescer, você também vai crescer. Então, as oportunidades são para ambas as partes. Espero que essas dicas possam ajudar você a encontrar um trabalho com a maior remuneração possível e que possa ajudar você a refletir sobre o que você está buscando hoje e o que as empresas de fato buscam. É claro,
cada empresa tem um perfil, né, de trabalho, mas a grande maioria busca isso nos candidatos.